Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um sábado, aonde tiramos para conversar sobre os desenvolvimentos das faculdades mediúnicas. Hoje aqui Robson e eu, firmes, para mais esse conteúdo, que não sei para vocês, mas para mim está sendo muito especial reviver os processos mediúnicos, reviver, reler, sei lá por quantas vezes já foram essas páginas do livro dos médiuns. E sempre é como se fosse a primeira vez, porque eu aprendo coisas que eu não lembrava, coisas que parece que eu não tinha captado. Então, não sei vocês, mas eu estou gostando muito desse processo. Para mim, realmente é a primeira vez que eu vejo muitas das coisas, né? Porque eu nunca tinha conseguido estudar o livro dos médiuns inteiro. O livro que eu acho que eu leio e parece que eu estou relendo é o Evangelho. Mas está sendo muito legal fazer essa ligação com outros estudos que a gente tem feito, né? Estudando outros livros. Obrigado, Jordelei, por essa oportunidade. Ah, que é isso, né? A gente está aqui para isso. E isso é muito importante, isso que tu levantaste, Robson. Existem muitas leituras que a gente faz, não só no campo da mediunidade. Eu recomendo a todo médium que não se retenha a obras espiritualistas apenas, seja espírita ou espiritualistas. Não, leia tudo. Leia romances, romances literários, estou falando literatura mesmo, assim. Conheça a literatura brasileira, porque, por exemplo, nos livros de Capitão de Areia, e nessa linha se tem muito ensinamento espiritual do trabalho que se é realizado no candomblé, da Umbanda, dos orixás. Então há muita energia ali, mas não é uma leitura direcionada para isso. Mas se tem muito conhecimento e muita informação. E a gente fazendo isso, a gente amplia uma capacidade muito grande de informação e de receptividade, facilitando por demais o trabalho dos benfeitores espirituais e dos espíritos ao nosso redor. É interessante que eu lembrei foi do Tempo e o Vento, né? É Que lindo. tem. É lindo, é do Rio Grande do Sul, né? Com certeza você já leu, mas tem várias passagens que ele fala, né? Sobre caboclo que tem uma intuição, sobre um curador que eles consultam para saber de algum parente desencarnado. E isso, uma literatura bastante regionalista, mas ao mesmo tempo bem diferente da baiana, né? E que É, também tem as histórias ali no meio. e isso amplia demais. E a gente precisa, né? Hoje eu almocei com o Renato e eu ganhei um livro, mais um livro dele. E eu agradeço, obrigado, Renato. Eu vou ler muito esse livro, pode ter certeza, que é a continuação, né, do Cavalo de Troia. Não é mais Cavalo de Troia, mas é para a história prosseguir. Então vocês já sabem que está escorrendo, né, saliva, água na boca, de saber, de reviver aquele Jesus que eu amo demais, que é o Jesus daquela obra. Mas bem, Robson, vamos para o nosso estudo aqui. Vamos lá. Então, nós estamos estudando o livro dos médiuns, é o capítulo 17, que está na parte segunda, e esse capítulo tem o título Formação dos Médiuns. E o primeiro subtítulo é Desenvolvimento da Mediunidade, a gente está seguindo a sequência. No último vídeo, a gente estudou 207 e 208, que falava de grupos mediúnicos para desenvolvimento de mediunidade de psicógrafo, e agora ele vai falar sobre o início do desenvolvimento dessa faculdade, que é o item número 209. No médium iniciante, a fé não é uma condição rigorosa. Sem dúvida, ela auxilia nos esforços, mas não é indispensável. A pureza da intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas perfeitamente incrédulas ficarem espantadas de escrever sem que o queiram, enquanto crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade está ligada a uma predisposição orgânica. O primeiro indício de uma disposição para escrever é um formigamento no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que ela não pode dominar. Muitas vezes, traça inicialmente riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais claramente,
até que a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso soltar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem impulsão. Certos médiuns escrevem correntemente e com facilidade desde o início, muitas vezes, às vezes desde a primeira sessão, o que é bastante raro. Outros fazem, durante muito tempo, riscos e verdadeiros exercícios caligráficos. Os espíritos dizem que é para lhes soltar a mão. Se esses exercícios se prolongarem muito ou se degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem nada inútil. Nesse caso, é preciso redobrar o fervor no apelo à assistência dos bons espíritos. Se apesar disso não houver mudança, o médium deve parar, uma vez que reconheça que não obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa a cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados para não dar abertura aos espíritos zombeteiros. A essas observações, um espírito acrescenta: há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando ao final de alguns meses obtém apenas coisas insignificantes como sim ou não, ou letras sem sequência, é inútil persistir em gastar papel numa pura perda de tempo. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas devem ser consideradas apenas exercícios que se confiam aos espíritos secundários. É por isso que se lhes deve dar pouca importância, porque elas são, por assim dizer, treinos de escrita para exercitar o médium iniciante. Não acrediteis jamais que espíritos elevados treinem o médium fazendo exercícios preparatórios. Acontece somente que, se o médium não tem um objetivo sério, aqueles espíritos acabam por ficar ligados a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa fase para se desenvolver. Cabe a eles fazer o que é necessário para conseguir a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Você está sem som, Jude. Perdoe-me. Tem uma nota de rodapé do escritor também, quando fala ali aquele primeiro parágrafo onde foi falado sobre a fé não ser A fé não ser indispensável. essencial. É essencial. Então ele coloca assim: as experiências de escrita automática na psicologia, iniciadas por Pierre Janet, comprovam esta observação de Kardec. O fenômeno é natural e ocorre em qualquer circunstância. O problema da fé está ligado ao aspecto religioso do espiritismo. E sua importância não é fundamental no tocante aos resultados que se queiram obter. A ação da fé se manifesta no controle das manifestações, afastando influências negativas e permitindo obter-se comunicações de espíritos amigos, de entes queridos ou de entidades superiores. É interessante por isso que eu quis trazer. Agora... O rodapé sempre acrescenta, né? Demais. Eu gosto quando você lê, porque na minha edição, que é essa edição aqui da Petit, né, ela não tem essas notas de rodapé. Acho que essas notas de rodapé são da FEB, né? Exatamente. A edição da FEB. E a fé tem duas coisas que ocorrem no desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Quando nós estamos presos a uma fé, ao conceito religioso, às vezes a gente começa a bloquear a manifestação. Por isso que, às vezes, aqueles que não levam a sério, que são meio descrentes, assim, eles têm uma facilidade maior para desenvolver. Porque eles não estão esperando nada. Ou seja, eles estão lá não esperando absolutamente nada. Agora, quando as pessoas vão com fé, elas dizem: não, eu tenho fé, eu tenho isso, eu me entrego à espiritualidade, porque a espiritualidade possa fazer isso. Ou seja, a gente tem um conhecimento tão amplo e esse conhecimento vai nos criando expectativas e expectativas que bloqueiam até deles chegar, porque a gente racionaliza demais.
Então a fé tem esse problema de nos deixar racionalizando demais sobre o fenômeno que vai ocorrer. E isso bloqueia o fenômeno muitas vezes. Agora, é muito importante também estar ciente. Por exemplo, Kardec ali coloca como médios improdutivos. Claro que é uma palavra muito forte, o termo, eu não sou produtivo, mas não é no sentido de não ter seriedade com o trabalho, não é nesse sentido. É no sentido que muitas vezes as nossas programações reencarnatórias, a mediunidade não está colocada para alguns períodos da nossa existência. Às vezes ela vai desenvolver ainda jovem, às vezes ela vai desenvolver na adolescência, às vezes na primeira idade, pós-adolescência. Muitos no processo maduro, onde já estão estabilizados profissionalmente, tudo ali, a mediunidade tem uma tendência de surgir, e há casos também que surgem só lá na terceira idade, quando a pessoa realmente está mais calma. Então, esse período anterior é o qual Kardec se coloca como médiuns improdutivos, né? Mas não é só por não estarem produzindo, mas são médiuns, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar. E veja, agora eu vou fazer um paralelo que nós estamos falando, Kardec nos fala abertamente sobre a questão religiosa, o quanto ela pode atrapalhar às vezes, né? E agora veja isso em todos os caminhos da vida. Quanto a gente tem conhecimento, quanto a gente vai travado, né? Um simples fato de qualquer coisa do cotidiano. Por exemplo, a gente vai fazer um leve procedimento cirúrgico. Então a gente começa a ler muita coisa sobre isso e a gente vai com muito medo. A gente já vai lá com muito medo. E aí, às vezes, demora a anestesia a pegar. Às vezes, a gente fica tão nervoso que passa mal. Por quê? Porque nós criamos as barreiras. E o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, elas necessitam muito desta liberação, dessa entrega, de realmente dizer, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu acho que essa questão religiosa é uma das coisas que eu senti de comentar, né? E depois a mente foi em outra direção, mas eu vou voltar nesse comentário porque eu acho que é importante. Então, essas obras do Hospital Esperança, né, que é o grupo da Modesta, do Dr. Inácio, do Cícero Ferreira, eles têm lá um serviço de ajuda mesmo para pessoas que eram de religiões e que desencarnaram, que chegam lá, que por incrível que pareça, apesar de ter religião no coração, chegam lá perdidos, né? Sem entender o que está acontecendo, e sendo que já tinham lido sobre isso enquanto estavam vivos, né? E lá eles falam que mediunidade muitas vezes é como se fosse uma tarefa que é dada para espíritos que nas vidas anteriores usaram a religião para bagunçar a cabeça das pessoas. Então agora eles vêm com a tarefa de olha, então agora vocês têm que instruir as pessoas de que existe, né, um mundo espiritual e de que isso é que é a verdade espiritual, né? Então, como se fosse essa ferramenta para instruir pessoas sobre sobre o mundo espiritual vencendo o materialismo, né? Então essa que é a grande tarefa. E é engraçado como muitas vezes a pessoa busca eu vou dizer a faculdade, né? Ou a capacidade mediúnica como uma maneira só de estudo científico, ou como uma maneira de se afirmar egoicamente, ou como uma maneira, às vezes, até de ganhar dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa procura mediunidade com um monte de outras finalidades, que não é a finalidade principal, que é de mostrar que existe mundo espiritual, e que esse mundo espiritual, ele é a nossa vida principal, né? Que a nossa vida material é como se fosse o estágio, a viagem, e que lá é que é a casa, né? E não o contrário. E a gente percebe muito isso, né, em termos dessas pessoas que estão iniciantes e que o Kardec explica, né, sobre o desenvolvimento não ter relação com a fé, mas que às vezes a pessoa está procurando até de uma forma muito materialista, né? Até do tipo assim, eu quero psicografar um livro para eu ganhar dinheiro porque vai vender muito livro, né? As coisas meio assim. E é triste ver isso, né? Mas eu acho que é isso que me veio na mente quando escutei tua explicação, Jordelê.
E o som? Hoje eu tô que tô. E, existe muito isso. Veja que há muitos comentários sobre aquela possível suspensão mediúnica que a Zíbia poderia ter sofrido, né, de sua psicografia. E é quando ela deixa de ser a serviço da caridade, né? E passa a ser de proveito. Mas não, quem sou eu para julgar ou condenar ou confirmar isso? Não. Só estou citando alguns exemplos. E agora a gente precisa mesmo soltar algumas amarras e algumas travas que nós temos de inseguranças e de dúvidas. Muitas delas nos atrapalham. Muitas, muitas, muitas mesmo. Excelente. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, né, sobre esse assunto do médium iniciante, é sobre o medo, né? E você falou de medo, a pessoa começa a se aproximar e às vezes ela trava por causa do medo. Você acha que esse medo tem muito mais a ver com medo da prova em si, né? Porque médium tem uma vida muito difícil, ou ele vai ser atacado, ou ele vai ser atacado até espiritualmente, né? Não só pelas pessoas que vão criticar. Ou você acha que esse medo tem essa coisa do sobrenatural mesmo? Tipo, você tem medo de fantasma e não quer saber desse negócio. O que você tem visto? Eu vejo das duas formas, né? Dos dois medos. Mas a grande maioria, assim, consideravelmente, é um medo do sobrenatural. Jordelei, eu gostaria de trabalhar, mas eu não queria ver nada e não queria ouvir nada, porque eu tenho muito medo. Um outro medo recorrente é se eu perder o controle, eu tenho medo de perder o controle e não saber mais o que eu faço e o que vai acontecer. Esse é um outro medo muito grande. E tenho medo aquele medo mesmo, né, que tudo que é desconhecido causa medo. Aí as histórias que os médiuns sofrem demais e que isso, que aquilo, que as provações são duras. Não são, e nenhum desses medos, eles são reais. Mediunidade alguma se perderá o controle. Mediunidade alguma. Eu sei que há alguns vídeos, alguns relatos na internet que falam disso, né? Mas aí é caso quando os médiuns realmente chegam ao extremo absoluto da necessidade de trabalhar e negar. Aí eles, alguns, muito raros, tomam alguns sustos assim de se chamar da atenção e buscar sua espiritualidade, né? Mas ninguém perde. E enxergar e ver não é tão fácil assim. Escutar também não é tão fácil assim. Então, não precisa estar preocupado, porque você estando num grupo de estudo, você pode ter certeza absoluta que tudo será gradual. Tudo será gradual. A única coisa que eu posso dizer, isso com certeza, é que quando você se der conta que está trabalhando como médium, você não vai saber qual foi o dia que começou. Né? Porque não é assim, hoje às 19 horas começou. Não, não é assim. É tudo tão sutil, quando a gente vê, a gente está naquele meio e não tem mais medo nenhum. Obrigado, Jordelei, bem esclarecedor. Vamos encerrar então? Vamos sim. Que Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, nosso companheiro, esteja sempre ao lado de vocês, ao lado de todos nós. Desejamos um lindo e especial sábado, um lindo e especial domingo e até breve. Fiquem com Deus.